Queridos e amados irmãos, a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando para este dia abençoado, proporcionado por Deus, para trazer uma apoteosa reflexão da Palavra de Deus, que está no texto conhecido por todos nós, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1, que vai dizer assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por aquele lugar. Queridos e amados irmãos, texto bastante conhecido por todos nós. A história deste rapaz nos traz uma dimensão de que quando fala no homem falando na mulher, ele tem sede de conhecer Jesus, quando ele tem sede de mudar de identidade, espiritualmente falando, ele faz qualquer sacrifício para conhecer a Jesus, para fazer parte, das boas novas de Jesus, para estar sempre com Jesus. Jesus, ele sempre andava acompanhado de grandes multidões. O seu discípulo sempre acompanhava Jesus por onde ele andava. Observamos que quando Jesus, a mulher do fluxo de sangue, teve um encontro com Cristo, com quem Jesus estava? Uma grande multidão acompanhava. Quando Jesus, ele curou o cego, Bartimeu, com quem Jesus estava? Quem era que acompanhava Jesus? Uma grande multidão. Na cidade, na porta da cidade de Naim, quando Jesus chegou e viu que uma grande multidão levando um jovem para ser sepultado, a mãe estava chorando. Uma grande multidão, que era o discípulo do Senhor Jesus, o acompanhava. Então, queridos, não foi diferente quando Zaqueu, ele queria conhecê-la, Jesus. Ele não só queria conhecer Jesus, mas ele queria entregar a sua vida de corpo, alma e espírito para Jesus. Porque Zaqueu, ele perdeu a sua credibilidade desde quando ele se tornou chefe dos publicanos, cobrador de impostos. Zaqueu, ele começou a colocar a mão naquilo que não era devido, aquilo que não era dele. E por ele ser um dos chefes dos cobradores de impostos, aquela grande população tomou muita raiva de Zaqueu, porque ele roubava a palavra certa, ele defraudava. Mas um dia ele caiu de si, ele disse: eu quero conhecer este homem chamado Jesus de Nazaré, e eu sei que ele passa por este caminho, mas Jesus não anda sozinho. Eu sou pequeno, não tenho uma altura o suficiente para vê-la. Mas ele tocou em si mesmo, ele caiu em si e disse: eu vou subir uma figueira. Ele correndo subiu uma figueira brava, figueira aquela cheia de espinhos, mas ele se sujeitou, ele se sacrificou e subiu naquela figueira brava à espera do mestre para passar. E quando o mestre vinha acompanhado dos seus discípulos, Jesus, aumentando seus passos, chegou até debaixo da figueira brava e disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje, não é amanhã, é hoje, me convém pousar em sua casa. Queridos, o que Jesus tem para fazer hoje,
na tua e na minha vida, Ele não deixa para amanhã. Porque a Bíblia vai dizer que o amanhã não nos pertence. Então Jesus, naquele momento, pediu para Zaqueu descer depressa. Zaqueu desce, recebe Jesus, Jesus recebe Zaqueu, e Zaqueu convida Jesus para ir na sua casa. Aonde os fariseus publicanos começaram a murmurar. Jesus levando um pecador, Jesus levando um cobrador de impostos, entrando na casa deste homem. Mas Jesus, irmãos, ele, com as suas palavras sábias e objetivas, ele diz que os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes, né? E aquele povo murmuraram, dizendo que Jesus entrou na casa, né, de Zaqueu, e disse o Senhor Jesus: eis que eu dou aos pobres. Ele disse: eu dou aos pobres metade dos bens, e alguma coisa que eu tenho defraudado, e vou restituir 4 vezes mais. E naquele momento, querido, Jesus, aleluia, e vendo a grande necessidade, a necessidade que ele buscava Jesus por socorro, e naquele momento, Deus o aguarda em plena redenção, aqueles que o procuram Jesus para se arrepender dos seus pecados. E naquele momento, Jesus disse para Zaqueu: hoje veio salvação para esta casa, né? Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar todos aqueles que se havia perdido. Uma das declarações mais surpreendentes feita por nosso Senhor Jesus é que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Este, porém, apenas é um dos seus ensinos sobre o assunto das riquezas e da pobreza. Esta é a sua perspectiva, e repetida pelo apóstolo em várias epístolas do Novo Testamento. Primeiro, riqueza, irmãos. Riqueza não é pecado. Pecado é colocar o amor naquilo que nós temos. Primeiro, predominava entre os judeus daquele tempo a ideia de que as riquezas era um sinal do favor especial de Deus, né? Porém, a pobreza era um sinal de falta de fé. E por causa da sua pobreza, essa ideia falsa e firmemente repelida por Cristo, foi repreendida por Cristo. Jamais a Bíblia identifica a busca incansável, e avarenta pelas riquezas. Todo aquele que guarda, que coloca o teu coração em riquezas, coloca o seu coração no dinheiro, no automóvel, no imóvel, deixa Jesus em última instância, você está pecando. Porque a Bíblia nos manda buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e a demais coisa será acrescentada. Então, deixando bem claro aqui nesta mensagem, ser rico não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Ter um carro na garagem não é pecado. Quem disse isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia está afirmando aqui, saiu da boca de Jesus, que é pecado colocar o coração no bem-estar que ele tem. Adorar o dinheiro, adorar o carro que ele tem, adorar a moto que ele tem, adorar o apartamento que ele tem, isso é pecado. Mas quando você tem para o seu uso, com sabedoria, você fala: tenho tudo isso aqui, mas não é meu, eu administro. Zaqueu, ele foi sábio em procurar Jesus, pedir perdão, porque era um homem rico da alta sociedade, um homem culto, um homem que tinha uma amizade com pessoas da alta sociedade, mas faltava algo em Zaqueu. O que faltava em Zaqueu era a essência do Espírito Santo na vida dele. Quando ele caiu em si, que ele viu que dinheiro, bem-estar, não o levaria para a salvação eterna, ele recorreu a quem? A Jesus.
Ele disse: eu sei que é difícil porque este homem chamado Jesus, ele anda com uma grande multidão, mas essa multidão não vai me barrar, essa multidão não vai me impedir de eu fazer uma aliança com Jesus hoje. E ele teve um encontro com Cristo, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada, a sua identidade foi mudada. Sabe por quê? Porque ele procurou o melhor. Essa apoteosa reflexão da parte de Deus, ela é extensa, mas para resumir neste dia abençoado, eu quero te dizer mais uma vez, vou repetir que as riquezas são, as riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo, tanto à salvação como aos discipulados, na proporção quando o homem coloca o seu coração na riqueza. A riqueza é pecado nesse sentido. O bem-estar que nós temos, somos administradores. Não vamos colocar, queridos, nada adiante do amor e da essência de Deus para nossas vidas. Procure a igreja mais próxima da sua casa, leve a sua família e vai ouvir, e seja também não só um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Jesus te ama, ele quer mudar o quadro da sua história, como ele mudou o quadro de Zaqueu. Esta é a apoteosa reflexão da palavra de Deus para o meu e o seu elevo espiritual. Que Deus em Cristo vos abençoe.